Quero ver todo mundo louve! Bem alto, vai! Louve! Quero ver! Louve! Continua, continua, continua! Louve, cante, aleluia! Adoramos Yeshua! Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor! Louve em toda a nação, ao leão, até Sião! Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira! Louve! Batendo palma, lavando a alma, cante e louve! Com alegria que contagia, dance e louve! Sem cessar até ele voltar, dance e louve! Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve! Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja, na paz do Senhor Jesus. Jesus te ama, aleluias. Fale para o seu irmão isso aí, Jesus te ama, aleluias. Que nós possamos, mais uma vez, abrir o nosso coração e entregar verdadeiramente para o Pai. Porque somente Ele é o motivo de estarmos aqui neste lugar, para adorá-lo, para exaltá-lo e bendizer o seu santo nome. Eu gostaria de compartilhar alguns versículos da palavra do Senhor antes de iniciarmos a oração. O versículo se encontra no livro de Isaías, capítulo 55. Os irmãos podem estar projetando para a igreja em nome de Jesus. Isaías 55, a partir do versículo 12, a partir do versículo 10, a partir do versículo 10, vamos acompanhar juntos, para a honra e glória do Senhor, que diz assim a palavra: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam,
mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegrias saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Último versículo. Aleluias. Vai até o 13, né? Oremos ao Senhor. Feche seus olhos. E o seu pensamento e o seu coração possa estar voltado para os céus nesta hora. E fale comigo. Querido Pai, muito obrigado ao Senhor por mais este momento de estarmos aqui reunidos na Tua casa, Pai. E isto é motivo de alegrarmos o nosso coração, porque a Tua palavra tem ministrado nesta hora, que com alegria saireis e em paz sereis guiados. Oh, aleluias! Obrigado pelo dia que passamos no nosso lar, na nossa casa, junto com a nossa família, Senhor. Tu tem nos livrado, Tu tem nos guardado. Oh, Deus querido, obrigado, Deus, pelas Tuas mãos poderosas, que tem nos acolhido. Oh, Senhor, que nesta noite seja mais uma noite especial de curas e milagres aqui nesse lugar. Que o Teu nome seja mais uma vez exaltado sobre cada vida. Que não haja espaço para a tristeza. Que não haja espaço para a doença. Porque eu creio num Deus que pode tudo. Num Deus que cura. Num Deus que sara. Num Deus que liberta. Num Deus que salva. E é este Deus que nós queremos entregar a nossa verdadeira adoração. Recebe, Pai, as adorações dos Teus filhos nesta noite. Que haja um quebrantamento, Pai, neste lugar. Que o Teu nome permaneça sendo exaltado e glorificado sobre cada vida. Abençoa aquele que já tem chegado, aquele que há de chegar aqui neste lugar. Abençoa aquele que está na sua casa, aquele que está no seu trabalho. Alcança, Senhor, cada vida nesta noite. É para Ti, Senhor, a nossa adoração. Muito obrigado por tudo. E eu creio que Tu has de operar aqui neste lugar. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, Pai. Em nome de Jesus. E Te dar uma linda salva de palmas. É para o Senhor. É para Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Os mortos, liberta os oprimidos. Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Brilha mais que o sol. Deus, quem é semelhante ao Deus que fora os
enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos. Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sua glória. Outro não dará
O reino de paz, de amor, é liberado sobre a sua casa, é liberado sobre a sua família. Aleluia. Aplauda Ele. O Deus dos deuses está aqui neste lugar. E nós queremos mais da glória dEle, da presença dEle sobre nós. Nós te desejamos, Senhor. Aleluia. Transbordar da tua glória. Nós vamos bater, bater, bater até a porta se abrir. Nós vamos clamar, clamar, clamar até a tua glória descer aqui. Nós vamos bater, bater, bater até a porta se abrir. Nós vamos clamar, não vamos descansar até a sua glória descer aqui. Como diz Joel, aviva a igreja, Senhor. Estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Nós vamos bater, bater, bater até a porta se abrir. Nós vamos clamar, clamar, clamar até a sua glória descer aqui. Nós vamos bater, bater, bater até a porta se abrir. Nós vamos clamar, clamar, clamar até a sua glória descer aqui. Nós vamos bater. E o quê? Se você quer mais da glória, diga. Nós vamos bater, bater.
Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Nós vamos bater, 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 até a porta se abrir. Nós vamos clamar, 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 até a sua glória descer aqui. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar clamando ao Senhor nessa noite, com toda a sua voz e com todo o teu fôlego. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Nessa multidão de vozes, são tantas as dificuldades. Eu não vim pra ser mais um. Vim pra tocar nas suas vestes diferentes. Ser como a criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Eu como a criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser
queremos ver milagres. Queria que nessa noite, nesse momento, você fechasse o teu coração, fechasse os teus olhos, mas que você olhasse para dentro do seu coração. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei o que você tem clamado ao Senhor durante muito tempo. Mas o segredo da tua vitória é a gratidão. Então, com seus olhos fechados, eu gostaria de te incentivar a pensar aí do seu lugar. Qual é o milagre que você deseja? Qual é o milagre que você almeja, que você busca de Deus? Às vezes é a salvação da sua casa. Às vezes é uma cura que você tem buscado há muito tempo. Às vezes é um sonho. Eu não sei como você chegou aqui, mas que nessa noite nós possamos começar a agradecer por aquilo que ainda não aconteceu, porque isso é viver por fé, é crer sem ao menos ver, mas é acreditar que no tempo de Deus vai acontecer. Então vamos encher essa casa de gratidão e agradecer ao Pai. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então diga: então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Os nossos corações cantam nessa noite. Aleluia. Em resposta a uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a nossa ação, a uma ação, é nos rendermos totalmente, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor.
gratidão a Ti. Que a alegria do Senhor te inunda, possa invadir o seu coração, trazendo fé, esperança diante daquilo que ainda não aconteceu, mas que pela fé, com os nossos corações gratos, nós estamos aqui para chamar as coisas que não são como se já fossem. Aleluia! Quantos aí são gratos ao Senhor? Aleluia! Vamos juntos declarar o decreto de 2026. Amém? Em 2026 é para nós o ano da presença de Deus. Abrimos o nosso coração para viver tudo aquilo que o céu preparou para as nossas vidas. Cremos numa unção profética para este tempo de busca que alcançará nossa casa, trabalho, projetos e igreja. A presença do Senhor transforma os ambientes através dos seus filhos, toca corações e alcança multidões em nome de Jesus. Pessoas são curadas, saradas e libertas pelo poder da sua palavra e manifestação do teu Espírito Santo. 2026 é para nós o ano de consagração, de entrega e quebrantamento. Cremos que a presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, pois andamos na luz e não em trevas. Cremos que a presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambientes e conexões. Não seremos vítimas de nenhum engano, golpe ou manipulação. Cremos que a presença de Deus governa as nossas emoções. Não somos dirigidos pelo medo, impulsos e carência. A mão de Deus nos conduz. Tomamos decisões certeiras. Temos conversas transformadoras e alinhamentos profundos. Cremos que há harmonia e paz duradoura em nossos relacionamentos. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual, direta ou indireta, que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar e gerar resultados. Em 2026, vivemos as nossas maiores conquistas. É o ano das orações atendidas e da realização dos nossos sonhos, segundo a vontade de Deus. A presença do Senhor fará do seu povo bem-sucedido e Deus estabelecerá a nosso destino, alinhando os nossos caminhos e nos fazendo avançar em dias, semanas, meses e ano. Este é o ano onde plantaremos muito e teremos uma colheita abundante para louvor, honra e glória do Senhor. Vamos juntos em 2026, o ano da presença. Em 2026, o ano da presença. O mais forte, em 2026, o ano da presença. Aleluia!
Boa noite, igreja amada. Boa noite. Vim aqui mais uma vez para dar um recado às mulheres. Nós tivemos na terça-feira passada Missão Mãe. Algumas mães da nossa igreja estiveram presentes. Foi uma grande bênção, uma troca de experiência assim maravilhosa que pôde tocar o coração de muitas mulheres. Nós vamos continuar com isso nos próximos meses também, tá? Com este evento nos próximos meses. Mas eu estou aqui especificamente para falar do Missão Empreender. Cadê as mulheres empreendedoras aqui? Eu sou uma, eu quero as outras aqui também, amém? Já foi compartilhado com as mulheres a respeito deste evento que vai acontecer no sábado, às 16 horas. As mulheres que trabalham com produtos terão mesas aqui para apresentar os produtos com os quais trabalha. Todo o direcionamento está no arquivo que foi enviado. Se você não recebeu, você pode me procurar, que eu vou encaminhar novamente. E aquelas mulheres que trabalham com serviço também poderão apresentar os seus serviços. Amém? É o início de um trabalho. Nós não podemos desprezar os pequenos começos, porque toda semente lançada em bom solo produz frutos. Amém? Então, creia nisso, que toda semente lançada irá produzir frutos. Agora, se você, mulher, trabalha junto com o seu marido, você pode também trazer ele junto, tá? Sem problema nenhum, pode vir. Que é o meu caso e o do Daniel, a gente trabalha junto. Então, nós vamos apresentar os nossos produtos e serviços juntos. Amém? Aquelas que precisam montar as suas mesas, precisam estar aqui com antecedência, às 15h30, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser abençoador. E você pode convidar também. Se você tem uma amiga, alguém que pode ser abençoada com este evento, você pode convidá-la também para estar aqui conosco. Amém? Mulher, se levante com autoridade, se levante com ousadia, para que você seja bem-sucedida em tudo que você colocar as suas mãos, conforme diz a palavra de Deus. Amém? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, pode procurar, e juntas nós vamos caminhar para o crescimento em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Diminui um pouquinho aqui em cima para mim, por favor. Eu sou de idade. Existe uma diferença da geração mais antiga e da nova geração. Por quê? A geração mais antiga era o som analógico. Agora é o digital. Amém? Diminuiu? Beleza, obrigado. Louvor lindo, eu estava lá atrás sendo ministrado, glória a Deus pelo nosso ministério de louvor, pelos nossos adoradores. Diminui um pouquinho essa luz para mim, isso, por favor. Parece que está chovendo aqui em cima, né? Mas é a iluminação, né? Está tudo certo. Deixa eu falar algo que eu fui obrigado a fazer hoje. Aniversário da Simone, aí a Jana me disse assim, é o seguinte, vai ter um piquenique lá no lago, e vão cantar parabéns para Simone, e tem que dar lá umas 2 voltas no lago. Eu acreditei que eu tinha que me pagar o preço desse sacrifício para eu poder tomar lá o café e participar do piquenique, do Nick Pick. Aí, gente, eu levei muito a sério. Só a doutora Rosa levou mais sério do que eu. Só você. Porque depois do Nick Pick, ainda ela foi, não, eu vou completar, eu tenho que, né? O que é que eu vim fazer aqui? Eu tenho que aproveitar o meu tempo. Amados, parece que eu levei a surra de um anjo. Estou descadeirado.
Por isso que é bom a gente voltar a se exercitar, não é esse negócio de vida sedentária. É só para colecionar doença, é ou não é? Eu estou muito feliz com alguns irmãos da igreja aqui que estão fazendo atividade física. Parabéns, viu? O pessoal falou do David lá. O David é corredor profissional, medalhista, sabe? Pódio, ele nem se emociona mais. Mas você estava lá, o pessoal falou, eu vi o David aí, é tão rápido que eu não vi. Eu falei, eu não vi. Não é? Quem é? Ele é? Usain Bolt. É aquele do... E estou muito feliz de ver aí a geração saúde na igreja, investindo na saúde. Isso é muito bom, né? Então, parabéns a Simone, ela está no Ministério Infantil. O nosso carinho para ela, pelo seu aniversário. Ela é uma pessoa muito importante na nossa equipe. Uma irmã querida do coração. Companheira de caminhada, aliançada. Ela, o maridão, família. Que Deus abençoe. Uma outra coisa que eu preciso falar é com respeito ao projeto social Vidas no Tatame, que já começou e está com força total. Você que quer apanhar, porque é assim que funciona. Primeiro você apanha para depois aprender a bater, não é? Tinha um hino antigamente que dizia assim: quando eu era prego, o diabo me batia. Agora eu sou martelo, bato nele todo dia. É por aí, né? Meu Deus do céu. Mas eu, quando era menor, eu me lembro que um dos meus primeiros empregos foi numa academia de artes marciais. Eu acompanhei o Expedito Pantera Negra no começo, quando ele chegou em Bragança. Ele trouxe o Kung Fu, estilo Ferro Pai, a garça voadora. E eu estava lá na academia. Então, acostumado a apanhar na escola. Agora a gente não apanha mais na escola, a gente paga para apanhar também na academia. É assim que funciona. Mas a gente fica esperto, não é? Mas brincadeiras à parte, eu quero parabenizar o Felipe Parra, que está ali. Levanta a mão, Felipe. Campeão brasileiro 5 vezes, campeão paulista 4 vezes e outros títulos. Então ele leva muito a sério o que ele faz. Eu vejo paixão nos seus olhos e a gente está ali para encorajá-lo para fazer um trabalho cada vez melhor. Falando nisso, Jorge, o teu filho também gosta de vestir uma luva, né? Eu vi ele lutando, né? Muito legal, não é? Bacana. Como é o nome dele? Ele luta o quê? Muay Thai. Tá certo. A minha idade me trai. Eu sou da época que eu assistia o Sabamur, o Demolidor, na televisão. Alguns lembram? Não é do tempo de... O Cássio lembra. E esse cabelo grisalho aí? O Zé lembra, Zé? Ah, meu Deus do céu. O Daniel lembra. Né? O Daniel lembra. Outros lembram. Mas eles não falam. Mas enfim, é bacana isso, né? A gente trabalhar essa questão de saúde. A Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então a gente tem que cuidar bem do corpo, é ou não é? Porque se a gente não cuidar do corpo, depois a gente se arrepende. Porque consertar dá mais trabalho, é ou não é? Então vamos nos empenhar nesse sentido aí para melhorar. Amém? Tem mais alguém fazendo aniversário por esses dias? Como é teu nome? Conte para nós. Ele cortou o cabelo, é por isso que eu estou brincando. Né, Valdinho? Você fez aniversário por esses dias? Que legal. Eu lembro que ele fez aniversário um dia, fomos lá na casa dele, e bolo gigante. De longe era bonito. Chegamos perto assim, o brasão do Corinthians desse tamanho assim, ó. Já manifestaram aí, eu senti. Já manifestou. Tá repreendido. Tem muito corintiano hoje aqui?
Monte São Paulino. Hã? Você também, ô pastor? Desde que você nasceu, né? Jesus. Tem mãe São Paulino aí? Além dos dois? 3, 4, 5, 6. Olha o São Paulino se rebelando. É tudo assim. E ó, de lá fica assim, ó. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Ô, Du, você é São Paulino, né? Vascaíno. Tá certo. Isa é o que, Isa? Falando nisso, eu vi a Leise e o marido no Bragantino lá. Tá vendo? Tá levando ela para o bom caminho, né? Tá certo. Nunca tinha ido no estádio de futebol na vida, né? Tá vendo? Aí eu vi a empolgação dela. A sua, então? Se dependesse da tua empolgação, eu te perdia. Eu vi a sua carinha assim, ó. Tá com fome? Tava. Pipoca R$15, ó pra você ver. Mas é assim, quando não dá oferta na igreja, o diabo tira lá fora. Brincadeira. Vamos lá. Então, o Valtinho fez aniversário. Quem mais fez aniversário essa semana? Só para eu... Joyce Prata, cadê? Ela está lá no suporte. Então fica aqui o nosso beijo, o nosso carinho, os nossos parabéns para a Joyce também. Mais alguém? Glória a Deus. Que Deus abençoe muito vocês que fizeram aniversário. Falando em aniversário, dia 27 é o meu. Eu sei que pelo menos uma oração eu vou ganhar de vocês. Pelo menos isso. Mas está tudo certo. Vem cá a Fátima. Nossa querida Fátima. Não é a Bernardes. Vem cá. Ela é uma cabeleireira topzera aqui em Bragança. Ela tem aqui o estúdio dela pertinho da igreja, aqui no São Lourenço. E eu vejo que ela tem muitas freguesas, né? Esses dias faleceu uma antiga, né? Que você gostava muito. Era lá, tu estava no... Tá certo. Ia fazer 98 anos. Tá vendo? Ela tem um testemunho para contar. Eu tenho na mídia uma foto. Você pode ir revezando essa foto na mídia enquanto ela conta o testemunho, por favor. Aí vai deixando, aí na medida que ela vai contando, vai trocando. Eu cumprimento os irmãos e a Madre Igreja com a paz do Senhor. Então, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês que esse rapaz que está ali na tela, ele é meu sobrinho. E eu recebi uma ligação que ele tinha sofrido um infarto, o segundo infarto. E eles moram em Socorro. Ele é filho da minha irmã. E aí eles vieram e falaram: olha, Fátima, nós vamos aguardar você lá na faculdade, porque eles moram em Socorro. Aí, irmãos, eu fui correndo para lá, terminei de trabalhar rapidinho e fui para lá. Quando eu cheguei lá, o SAMU tinha acabado de chegar com ele. E aí, eu gostaria de falar para vocês, aí que começou o problema, o deserto. Aí ele já estava com aparelhagem lá, porque o caso dele era gravíssimo. Aí a minha irmã veio com ele. A minha irmã, ela é doente, ela tem uma série de doenças. Ela tem dificuldade para andar, ela não enxerga direito. E aí ela se apoiou em mim, né? Viemos para casa, ele ficou internado.
aí os médicos chegaram a uma conclusão que foi um infarto um tanto agressivo e que eles resolveram fazer uma cirurgia. Aí nós ficamos preocupados, porque falou em cirurgia, né? Eu liguei para o pastor, que eu agradeço muitas orações, pastor. Agradeço a Deus, ao Senhor, que é nosso pastor e o nosso pai espiritual. Agradeço de coração, porque na hora o Senhor fez oração e que me ajudou muito aquela credencial de diaconisa, porque eles não deixavam ninguém entrar. E eu cheguei e apresentei uma autoridade religiosa, eles falavam. Está aberto, está livre para você entrar a hora que você quiser. Isso me ajudou muito. Olha como Deus prepara as coisas para nós, pastor. 22 dias nesse deserto, e a gente orando, o Senhor pediu orações para nossos irmãos, né? E eu me baseei no Salmo 86, e eu falava para minha irmã, calma, e arrastava minha irmã 2, 3 vezes lá na faculdade à noite, e andava, ela não enxergava. Olha, foi uma dificuldade, mas nós firmes nos pés do Senhor. Aí eu falava para minha irmã, olha, esse período a gente sente uma impotência muito grande, irmãos, porque nós não podemos fazer nada, que é a voz de Deus e do homem, os médicos, né? Aí ele foi para a cirurgia, resolveram fazer cirurgia mesmo que não tinha condições. O médico veio e falou para mim, olha, ele teve um problema, ele está com um problema seríssimo. Nós deixamos nas mãos do Senhor, eu com a minha irmã, orando em casa, pedindo, e aquele deserto, aquela espera, parece que é uma eternidade, mas pedindo e orando, né? Aí eu fui falar com o médico na UTI, ele falou para mim, olha, foi um milagre, porque o coração dele ficou de início, ficou 1h30 sem funcionar. Foi muito difícil. Da operação, mas ele falou que não estava funcionando. E ele falou, foi muito difícil, mas graças a Deus ele está bem. E eu gostaria de falar para vocês, ele estava recebendo alta. E eu gostaria também que eles colocassem, olha a situação da minha irmã. Uma outra foto. Não veio? Não. A minha irmã tem a outra filha, é um casal de filhos. Uma sofreu AVC, está na cadeira de rodas. E ele, operado do coração. E ela que tem todas essas comorbidades. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, irmãos, que é nessa hora que a gente não tem o que falar, é aguardar. E durante esse período do deserto, essa espera é longa, parece que é uma eternidade. Mas pode-se ter certeza, irmãos, que aí a gente fala, Senhor, responde, e o silêncio de Deus. Mas aí, para chegar nessa vitória, o Senhor Jesus chega e pega nas nossas mãos e leva nós para a terra prometida, pastor. Eu tive prova disso, irmãos, porque isso chega, essa experiência, incrivelmente, falando, que um dia ou outro, os dias maus chegam, e nós temos que estar preparados para isso. Mas para a honra e glória do Senhor, Deus nos ajudou, as orações de vocês eu agradeço muito a oração, as orações que o Senhor fez, e perguntando se estava tudo bem, para a honra e glória do Senhor. Aí ele estava na UTI, tinha acabado de acordar. Glória a Deus. Então, irmãos, nós fomos agradecer com a minha irmã,
E ela tirou justamente o salmo, que todo ser que respira, louvem ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, volta o meu. Glória a Deus. Muito bem, nós temos 3 crianças para apresentar hoje. Eu vou apresentar primeiro os gêmeos. São gêmeos? São? Por favor, Vinícius de Lima Oliveira e Vitor de Lima Oliveira. Pode subir a família inteira aqui, por favor. Pode vir todo mundo. Prepara o óleo para mim. Deus abençoe. Muito prazer. Que menino bonito. Se ele der muito trabalho, pode dar para mim? Não? Não. Fica certinho aqui, ó, para a gente sair bem na foto e na filmagem. Isso, muito bem. Que alegria recebê-los. Eu gostaria que vocês se sentissem muito à vontade, porque esta é a casa do nosso Pai, é a família de Deus. Uma criança é sempre uma missão. Oi? Quando Deus dá uma criança para uma família, é uma missão que vocês têm para o resto da vida. Então imagina 2. É ou não é? É bônus, não é? É brinde. Olha a alegria dele, que bonito, né? Esse daqui é o Vitor. E esse aqui é o Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Muito bem. Oi, bonitão. Oi. Deixa eu falar para vocês sobre este momento especial que nós vamos ter aqui neste momento. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 2, versículo 22, e cumprindo-se o dia da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém Jesus para o apresentarem ao Senhor. É o que vai acontecer hoje. Algo de espiritual vai alcançar a vida dos filhos de vocês. As bênçãos do Senhor. Que o propósito do céu possa se cumprir nesta família. E aqui eu acredito que vocês são os padrinhos, as pessoas assim que sempre estão do lado dessa família, não é? Que chora com eles, que ri com eles, que come boa comida, espero. Não é? Como que é teu nome? Como? Thomas. A gente tem um Thomas ali muito legal também, que é de uma família lá. Muito gente boa ele, viu? Então, é importante a bênção de Deus na vida de uma criança. Por quê? Porque existe todo um caminho ao longo da vida para que essas crianças possam viver, enfrentar desafios, vencer. Então, o princípio de Deus na vida, principalmente desde pequeno, é muito importante para que Deus possa guardar, proteger, livrar de toda malignidade, doença, enfermidade, todas as casualidades que muitas vezes são espirituais e querem abater a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Então eu quero profetizar sobre os filhos de vocês. Me disseram que eles andaram meio doentinhos. O que foi que aconteceu? Vamos orar por eles. Pai querido, eu quero pedir a tua bênção, a tua proteção sobre o Vitor e o Vinícius. Guarda, Pai. Cura de toda e qualquer doença, enfermidade, malignidade. Blinda, protege.
para que nada disso possa alcançar a vida deles. Em nome de Jesus, nós abençoamos. Agora, é uma responsabilidade muito grande a gente criar os nossos filhos, principalmente nessa geração. Então, que Deus possa realmente dar sabedoria a vocês, discernimento, estratégia, paciência, não é? Para que eles possam ser muito abençoados. Deixa eu virar mais aqui. Está abençoado em nome de Jesus. Está abençoado em nome de Jesus. Deixa eu ficar do lado do Pai. Vou ficar aqui no meio, tá? Diga assim: Deus, eu assumo diante de Ti a responsabilidade de cuidar dessas crianças que o Senhor nos deu, que eu possa proporcionar um lar abençoado, temente a Ti, provido e cuidado pela Tua graça e favor. Nos abençoe Em nome de Jesus. Amém. Por que é importante o pai se posicionar? Porque na atual conjuntura de hoje, pode ficar mais pertinho por causa das fotos. Na atual conjuntura, hoje os pais estão desaparecendo. Eu conversei com uma irmã da igreja um dia, ela falou que era mãe e pã. Que era mãe e pai ao mesmo tempo, né? E é muito triste. É isso mesmo, mãe e pã, é isso. É muito triste. Por quê? Porque o papel do pai é muito importante na criação, na direção, né? No propósito de Deus na vida dos filhos. Então eu vou fazer uma oração agora, vou abençoá-los. São 2. Então, não é? Eu vou um de cada vez. Cadê o Dani? Pode ser outro. Vem cá você, filho. Vem cá você. Esse daqui é o Vitor. O pastor. Eu vou levar você para o lado. Vai ser pregador. Já senti aqui, ó. Tá. Fala, aleluia. Glória a Deus. Fala assim, sai Corinthians. Fazer Jesus, tá bom? Deixa eu ficar aqui do ladinho aqui. Pai, neste momento eu abençoo o Vinícius e declaro toda sorte de bênçãos sobre a vida desta criança. Em nome de Jesus, está abençoado. Meu Deus. Pai, eu abençoo também. Deixa eu ficar para cá. Eu abençoo também a vida do Vinícius e declaro sobre sua vida toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. São muito lindos. Aqui o certificado do Vinícius e o certificado do Vitor. Quem que chora mais? Entre eles. Você chora mais, Vinícius? 24, mas agora não vai chorar mais. Eu percebi que isso aqui ele ri 24 horas, quer ver? Ó? E aí, meu filho?
Está abençoado. Vocês estão abençoados, que alegria. Vamos tirar uma foto aqui bonita para guardar? Vem para cá. Vem para cá. Papai e a mamãe do meu lado, vem o papai do meu lado aqui. Isso. Ó, a família é ele e os dois, né? Glória a Deus. Deixa eu arrumar a camisetinha dele aqui para ficar bonito na foto. Cadê a Fábia? A Fábia que... Vai lá, Fábia. Deixa a Fábia fazer a festa. Deus abençoe. Cuidado com a escada. A gente te manda depois, né? Pede para ela que ela te manda já as coisas. Agora eu gostaria de chamar o Yuri Gabriel Melo da Silva. E a família, pode subir aqui. Tudo bem? Cuidado com a escada, por favor. Tudo bem? Isso. Vamos arrumar direitinho aqui para sair bonito na foto. Isso. Isso. Ficar retinho em voltinha. Muito bem, que alegria recebê-los. Sintam-se à vontade, a casa do nosso Pai, família de Deus, e que a graça possa alcançar a vida de vocês e que vocês continuem vivendo debaixo dessa bênção. Como eu falei, um filho é um desafio para a vida toda, e vocês são bem novinhos, não é? Você tem quantos anos, meu filho? 21. E você? 18 anos. Tem muita coisa para aprender. E glória a Deus que tem muita gente madura aqui para ensinar. É ou não é? Às vezes não ouve muito, né? Mas é normal. Essa geração é assim. Mas eu gostaria que vocês pudessem abrir o coração para Deus, para que Deus possa capacitar vocês por um importante desafio que é cuidar de uma criança, que é de educar uma criança, não é? E de criá-la no caminho do Senhor. Tá bom? Que a bênção do Senhor seja sobre a vida de vocês. E esse momento é muito importante, porque Deus vai cuidar dessa criança como tem cuidado, para proteger, guardar, livrar de toda a malignidade. Ele tem quanto tempo? 2 meses? Vai fazer, já está desse tamanhão. É muita sustagem, é muita substância, não é? É muita fórmula. Deixa eu ungí-lo. Yuri, estou abençoando a vida do Yuri. Diga comigo, Pai. Senhor, me abençoe na missão de ser marido e de ser pai. Para cuidar do nosso filho Yuri. Que eu possa ter sabedoria, discernimento, e que o Senhor possa me abençoar para cumprir esse desafio. Está abençoado. Eu abençoo o Yuri com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus.
Tem um só, a gente não arrisca. Está aqui o certificado. Vamos ficar aqui para tirar uma foto bonita? Pode ser aqui na parte de cima, que a escada eu acho que vai ser pequena. Vem cá. Isso, o pai do meu lado, a mamãe. Me fala aqui quem são vocês, só para eu conhecer. Você, o que é deles? É irmã. Tinha esquecido? Vou te falar uma coisa. Como é teu nome? Você tem uma irmã chamada Janaína. Rapaz, se eu soubesse que o nome da tua esposa era Janaína, eu tinha orado com mais fé por você. Que é o nome da minha esposa. E você? Me chamo Paulo, sou bisavô. Bisavô, que coisa linda. Que coisa linda, seu nome? Maria Angelina. Você? Irmã, essa aqui sabe que é irmã. E você, Davi, é o quê? É primo. Valtinho, está parecendo militar com esse seu cabelo, hein? Não é? Gaviões da Fiel. Tudo bem? Oi. Deus abençoe vocês. Vamos tirar essa foto? Deus abençoe. Cuidado com a escada, por favor. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Espírito Santo, nós te convidamos para estar aqui conosco, para encontrar vidas no meio desta igreja, tocar corações e cumprir a tua vontade em cada casa, lar, família. Que este ambiente possa ser um ambiente de cura, um ambiente de alegria, um ambiente de paz, mas acima de tudo que nós possamos experimentar a tua presença aqui. Desarmamos a nossa mente, abrimos o nosso coração para o mover poderoso do teu Espírito. Vamos ficar em pé só mais um instante. Aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor. Aleluia. Mais uma vez. Dancing my
my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. Toda a igreja. Então minha alma, oh, recalabashuri que calamanasha halamanas, oh, reque calamanasha hashalabas, oh, reque calamanasha. Nós preparamos, aumenta um pouquinho o meu microfone. Nós preparamos o ambiente para que o Espírito Santo de Deus possa se manifestar. Quando você chega aqui, você chega com uma carga muito pesada. Problemas, dificuldades, lutas. Alguns chegam se arrastando. Não sabem nem explicar como chegaram aqui. Mas existe um propósito de Deus na sua vida que o diabo tenta retardar ou cancelar, mas ele não pode. Porque você é um escolhido. Você foi chamado, e quando você foi chamado pelo teu nome. O Senhor te conhece. O Senhor sabe quem você é. O Senhor conhece a tua história. E quando Ele te atrai para junto dEle, é para que você experimente desta presença, desta glória, desta unção, para que o céu se revele a você. Porque a unção do Espírito Santo, ela te renova, ela te protege, ela te dá sabedoria, ela faz em você aquilo que você está tentando pelas vias naturais e não consegue. Então você precisa se entregar para o Espírito Santo. Então, nesta hora, não se distraia com absolutamente nada. Não ande, não se movimente. Simplesmente abre o teu coração e começa a louvar e adorar, e permita que este ambiente seja tomado pela sua presença. Você não está aqui por causa de um mensageiro, você está aqui por conta de uma mensagem. E ela não vai começar, ela já começou. Ele está aqui desde o início deste culto. E tudo que Deus quer é que você aprenda a se mover debaixo deste poder, desta nuvem, que o Senhor possa te encontrar agora. Vamos cantar de novo. Então minha alma Ele está aqui. Então minha alma canta a ti, Senhor.
grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma, os homens louvam e as mulheres oram em línguas, glorificam. Lindo. As mulheres louvam e os homens glorificam. Mais forte. Homens e mulheres, mais uma vez, bem forte, é para Ele. Ei. Aleluia. O diabo não pode culpar você. Ele não pode te dizer, você não pode orar em línguas. Você não pode louvar, você não pode adorar. Porque você é filho. E quando você louva e quando você adora, cadeias são quebradas, prisões são abertas. Você não busca porque você está liberto, você busca para ser liberto, para se libertar. Deus me fala de uma pessoa que usou drogas antes de vir para o culto.
Você está se sentindo condenado, mas eu quero te falar que você é filho amado. E que o Senhor te trouxe aqui para você experimentar desta glória que está presente nesse lugar. Em nome de Jesus, a partir de hoje vai sentir ânsia de vômito, nojo, mal-estar, e vai abandonar este vício maldito em nome de Jesus. Quando você louva e adora, os teus anjos descem com a resposta da tua oração. Eles te socorrem. São anjos ministradores, como diz no livro de Hebreus, que vão guerrear a tua guerra. Então, mais uma vez, então minha a ti, Senhor, grandioso és tu. Bem forte. Então minha mais uma vez. Bem suave. Então minha alma canta a ti. Oh, rilabasturique calabaço. Oh, rimanaya chique calabasta. Rasga o teu coração. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença neste lugar. No seu lugar, comece a orar em línguas. Não pergunte para a tua mente se pode ou não pode. Existe uma liberação do reino de Deus, uma autoridade espiritual que está sobre a tua vida. É só você abrir a boca. Quanto tempo faz que você não ora no Espírito? Oh, a tua cura depende desse momento. A tua libertação, o teu milagre. Oh, ora. Oh, ribalabaço, rique calabaço. Aleluia. Glória a Deus. Podemos assentar. Uma das orações que devemos fazer em nossos cultos, depois de orarmos, é: Deus nos perdoe pelos nossos olhos secos. Nos perdoe
porque a nossa mente vagueia. Nos perdoe pelo nosso coração endurecido. Na semana eu faço 1, 2, 3 pregações, me preparando para o final de semana. Temos reunião no domingo e também na sexta-feira. E o interessante é que no dia de pregar, o Espírito Santo me traz uma inquietação para não pregar, para não falar aquilo que está no papel, que é para chegar aqui e entregar um outro alimento. Um dia eu estava num restaurante e vi uma mãe com uma criança de colo que mal sabia falar. Ela perguntava para a criança: o que é que você quer comer? Aí a criança apontava para a bandeja. Na verdade, a criança não tem conhecimento nenhum sobre os nutrientes do alimento. Ela não sabe o que comer. Quem deve preparar o prato e colocar diante dela para que ela se alimente é o pai e a mãe. Muitas vezes nós queremos preparar um alimento onde a igreja vai dizer o que quer comer. Um aqui gosta de feijoada, o outro detesta. Um gosta de lasanha, o outro detesta. Um gosta de pizza, o outro detesta. Um gosta de girimum, o outro detesta. Um gosta de jabá, carne de sol, carne seca. O outro não gosta. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos a dificuldade de Moisés. O povo queria uma coisa, o povo exigia uma coisa. E ele, como líder, ele vivia debaixo de pressão, opressão e oposição. Ele enfrentava uma guerra não com os inimigos fora do arraial, mas de dentro do arraial. Aqueles que eram hebreus e foram tirados da escravidão do Egito, agora estão no deserto debaixo dos cuidados de Deus, mas eles não aceitam os cuidados de Deus. Durante 40 anos, a Bíblia diz que a roupa não envelheceu no corpo deles. Não tinha loja para comprar roupa, não tinha como confeccionar as roupas. Os calçados cresciam nos pés das crianças. Durante 40 anos eles não adoeceram, não enfermaram. Durante 40 anos eles foram cuidados. Deus deu comida, Deus deu bebida. E nunca nada estava bom. Eles sempre olhavam para o Egito e diziam assim: nós éramos escravos, mas lá nós comíamos outras coisas. Deus preparou o maná, abriu a padaria do céu, chamada Casa do Pão. E o maná caía todos os dias. Eles não tinham trabalho nenhum, a não ser sair fora da cabana, ir lá pegar e se alimentar durante aquele dia. Só não podia guardar para outro dia, salvo no sábado, que era o dia do descanso. Chegou uma hora que o povo se voltou contra Moisés, porque eles não aguentavam mais comer maná. E a coisa funciona assim até mesmo em nossos dias. O povo não quer aquilo que Deus coloca na mesa para que a igreja coma. Cada um tem um apetite, e este apetite é voraz.
Cada um quer uma coisa. E, por exemplo, o pastor hoje, que for se preocupar em colocar na mesa novidades, ele não vai conseguir suprir o povo, porque chega uma hora que, se não for Deus no meio da congregação, do arraial dos justos, o povo se perde. Imagine vocês que uma geração inteira se perdeu e uma nova geração entrou na terra prometida. E eles diziam: não, nós não queremos mais o maná. Aí Moisés orou e falou com Deus: Deus, eles querem comer outra coisa, muda o menu, muda o cardápio. Aí Deus mandou as codornizes, mandou um vento oriental que trouxe os pássaros, e eles comeram de lamber os beiços. Mas isso irritou Deus, porque Deus diz assim na palavra: eu vou dar carne para eles, e eles vão comer carne até sair pelos narizes. O que é que você tem comido? Deus sempre tem um banquete para aqueles que querem comer. Eu me lembro quando eu era criança, ou até mesmo adolescente, eu ia em igrejas de bairro, uma portinhola. O guitarrista não sabia tocar, parecia que ele estava molando um serrote. A irmã era desafinada, o grupo era desencontrado, o pastor falava problema, glória, mas existia uma unção poderosa naquele lugar, que hoje não existe, com luzes, com um som caro, com tecnologia, modernidade, porque naquela época o coração do povo queria se aproximar de Deus. Hoje a multidão não quer saber de Deus, quer saber de pão e de peixe. E a gente chega aqui, cada um vem trazendo a sua demanda. Eu quero que Deus me abençoe no meu trabalho, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser sucesso, eu quero dar certo na vida, eu quero ser bem sucedido. Ninguém chega aqui por conta de Deus, ou seja, Deus é o meu motivo de estar aqui. Eu me lembro que a unção de Deus era poderosa nestes lugares. A gente ajoelhava, orava longamente. Não existia esse negócio de estou com pressa, tem que trabalhar, tem que descansar, estou com fome, estou doente. A igreja era o nosso refúgio, a igreja era a nossa fortaleza, a igreja era o nosso esconderijo. A gente não sabia o que a gente sabe hoje. Teologicamente, hoje nós estamos muito mais avançados, muito mais na frente. Mas hoje nós somos analfabetos espirituais, analfabetos bíblicos. Hoje você não lê mais sua Bíblia. Naquela época, a pessoa entrava na igreja sem saber ler e sem saber escrever. Ela aprendia a ler e escrever, se esforçando para ler a sua Bíblia, juntando letrinha, palavra por palavra. Hoje a gente diz: Deus, eu não tenho tempo para o Senhor, hoje eu não conte comigo, hoje eu não vou na igreja, sei lá quando é que eu vou aparecer. O Senhor me entende, né? Eu tenho as minhas necessidades. Se eu não fizer o que precisa ser feito, outra pessoa não vai fazer. Eu me lembro que eu já estava no ministério,
E um dia eu ganhei de presente um pacote quadradinho. E eu agradeci, era meu aniversário, tudo é bem-vindo, aleluia. Mas quando eu abri, era um pacote de lenço. 3 tipos de lenço diferentes. E eu falei, Deus, hoje a gente não usa mais lenço. Aí Ele me disse assim, é só para te lembrar dos teus olhos secos. Porque, amado, se tinha uma coisa que a gente fazia antigamente, era pegar a nossa Bíblia e pegar o lenço. Porque a gente ia chorar dentro da igreja. Agora você só chora de raiva, de ódio, de mágoa. A igreja precisa se voltar para Deus nos últimos dias, no tempo do fim. A Bíblia nos ensina que a volta de Jesus vai acontecer como aconteceu na época de Noé. Imagina que Noé levou 100 anos para construir a arca. Mas você sabia que a revelação não está aí, de que Noé levou 100 anos para construir a arca? Deus levou 100 anos para construir Noé. Ele é um profeta. Leva 100 anos para construir uma arca, que só ia ter utilidade 1 ano. E eu comecei a levar aquele lenço discretamente para a igreja. E no culto eu dizia assim, Deus, me perdoa pelos meus olhos secos, me perdoa pelos meus olhos secos, me perdoa pelos meus olhos secos. E de repente as lágrimas começaram a brotar de novo, a surgir de novo, a fluir de novo. Porque, amados, nós falamos que amamos a Deus, mas nós não amamos a Deus. Eu queria te fazer uma pergunta. Dia desses eu fiz 2 ou 3 funerais. E sempre a pergunta que alguém me faz é, pastor, para onde será que essa pessoa foi? Eu sempre digo, não sei. Espero que ela tenha morrido na fé, dependente da graça e do favor de Deus. Você sabia que você não vai ser salvo porque você é perfeito? Você não é salvo por aquilo que você faz, você é salvo por aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos. Mas Jesus morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Não é o pecado que te leva para o inferno, é não confessar o pecado, é não se arrepender do pecado. Então a pergunta que eu te faço é: se hoje fosse o teu último dia, para onde você iria? Tormento eterno? Ou vida com Deus para sempre? O que falta não é religião na nossa vida. O que falta é uma experiência com Ele. E quando Jesus diz assim, entra no teu quarto, fecha a cortina, a porta, dobra os teus joelhos. É ali que você vai se encontrar com Ele. Há um tempo atrás eu tinha na minha cabeça de que eu precisava orar na igreja. E eu moro aqui perto. De carro é 1 minuto. Mas um dia, o Espírito Santo me levou para a sala da minha casa. Eu tranquei a porta.
Me sentei no sofá. E a presença de Deus me pegou ali. Amados, relacionamento com Deus não é conversa ensaiada. Não é choramingos, lamúrias, onde você se faz de vítima, lambe feridas. Não. A presença dele é tão gloriosa que tudo aquilo que nós sofremos, padecemos, enfrentamos é nada. Aí eu comecei a chorar. E eu fiquei tão feliz, porque não é um choro de dor. É um constrangimento santo que o Espírito Santo nos traz. E que nos faz experimentar um pouco, só um pouco, do porvir, da sua glória, do que nos espera um dia. É um privilégio conhecer a Deus. É um privilégio servi-lo. A Bíblia diz que você foi comprado por um bom preço, pelo sangue de Jesus derramado e vertido na cruz do Calvário. O teu nome estava escrito ali nos pés daquela cruz. E é por isso que nós estamos aqui. E agora a pergunta não é para onde você vai. A pergunta é: a tua família vai com você? A tua família está salva? Porque muitos não se preocupam nem com a sua família mais. Se vão para o céu ou não vão para o céu, tanto faz como tanto fez. A pergunta é: os teus parentes estão salvos? Os teus amigos, colegas, conhecidos, até inimigos? Amados, a gente está preocupado em ganhar dinheiro, comprar, vender, investir. A gente está preocupado mais com as coisas da terra do que com as coisas do céu. E eu vou te falar uma coisa: tudo é efêmero, tudo é passageiro. Tiago diz que a nossa vida é como se fosse uma fumaça, uma brisa que começa, você vê, daqui a pouco ela se desfaz e some. Nós estamos com data de validade aqui embaixo. Ninguém sabe quanto tempo tem de vida, mas uma certeza nós precisamos ter, que é de vida eterna com Deus. Se você anda com Deus, Deus vai te abençoar nos teus caminhos. Deus vai cuidar de você. Deus vai suprir, Ele vai te guardar, te proteger, te livrar. Como eu disse, amados, não importa o que o inimigo faça. Quando ele olha para você, ele sabe quem é o teu dono. Ele sabe quem é o teu Senhor. Quando nós lemos o livro de Jó, nós vemos que Deus diz assim: vistes o meu filho, meu servo Jó? Ele é bom, íntegro, honesto, faz esmolas, fiel. Deus falou quem Jó era. Deus falou quem Jó? Deus falou quem Jó? Agora vem o diabo e sabe o que ele fala? O que Jó tinha. O que Jó tinha conquistado. Ele tem esta vida, ele tem tudo que tem, porque o Senhor deu. Deixa eu tirar, para ver se ele continua fiel. Para ver se ele continua orando, jejuando, louvando, adorando. Não é pecado ter coisas, o pecado é as coisas te terem. Porque você deve ser Senhor sobre tudo, e as coisas não podem te governar. Eu gostaria que você entendesse a importância de você se trancar com Deus, de você buscar ao Senhor. Talvez como você nunca tenha feito em toda a tua vida.
Cássio, você começou bem. Foi só um ensaio. Eu quero te falar do que Deus quer fazer na tua vida. Tudo que você precisa é você dizer: eis-me aqui, Senhor. Alguns irmãos aqui começaram a orar, a jejuar. O pastor está orando, está jejuando, eu vou orar e jejuar também. Mas o que deve mover você não é uma necessidade, não é um interesse, não é uma conveniência. É o propósito de Deus na tua vida. Me perguntam: pastor, o senhor está orando e jejuando 3 dias seguidos, semana sim, semana não, então faço um jejum de 3 dias e 3 noites, só bebo água. Aí os irmãos perguntam: mas o senhor conseguiu o quê? Amados, não é conseguir o quê? Eu só quero Ele. Se você tiver só Ele, você não vai precisar de mais nada. Quando a Bíblia diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. O problema não é o lugar. Se o Senhor estiver comigo, eu não temerei mal algum. O que nós precisamos viver é esta presença, essa glória, essa unção, esse poder. Porque nós andamos alienados. Tanto faz estar numa igreja como não estar, tanto faz servir em um ministério, departamento ou não servir, tanto faz dizimar e ofertar, contribuir ou não contribuir. Falando nisso, amados, essa semana nós conseguimos vencer mais uma vez Golias. Davi pegou 5 pedras no ribeiro, eu peguei todas as pedras que estavam lá, não deixei um cascalho. Mas nós conseguimos vencer mais esta guerra. E a minha oração, sabe qual é? É que Deus prospere tanto você. Amados, nós temos um irmão na igreja tão abençoado. Ele liga para mim, ele fala: quanto falta? Às vezes eu fico até constrangido de falar. Mas tem gente que a missão dele, o propósito dele, o chamado dele é cuidar das coisas de Deus. Enquanto muitos não estão preocupados com a obra, Deus levanta, como levantou aquelas mulheres que cuidavam de Jesus. Mulheres influentes, maridos ricos, e eram usadas para manter Jesus no seu ministério diário. Amados, é uma batalha violenta, vocês não fazem conta. É o dia inteiro a gente em oração, profetizando, repreendendo, crendo no milagre de Deus. Preste atenção, enquanto você tiver plano B, você não vai ver o milagre. Você só vai ver o milagre quando você tiver o plano A, o plano original. Ou Deus faz, ou Deus faz. Não tem meio termo, amados. A gente não tem para onde correr. Aí Deus fala no coração de um homem como Carlos. Achei tão lindo. Esse menino está chegando agora. E ele mandou uma mensagem para mim dizendo assim: pastor, a partir de agora eu vou ser dizimista na igreja. Vou acompanhar a Fá. Aleluia. Vamos se casar em agosto. Deus faz tudo certo, é ou não é? Não sou eu que forço, não sou eu quem convenço, não sou eu quem constranjo, é o Espírito Santo que fala aos corações. Se você tiver uma experiência com o Espírito Santo, não vai mais ter tempo ruim para você.
Você vai passar por desertos estreitos, apertos. O inimigo pode se levantar com todo tipo de artileza, mas o Senhor vai colocar você debaixo das suas asas de broquel, como diz o salmista. Amém? Preste atenção, você está aqui para fazer a diferença. E eu quero te entregar uma palavra antes de encerrar. Depois desta pregação, você viverá um novo tempo profético. O Senhor vai te acordar nas madrugadas. Eu ouvi o ensinamento do Hernani Santos, falando sobre a oração da madrugada. Amados, eu sei até a hora que é sem olhar no relógio. O Espírito Santo me desperta para ir orar de madrugada. Antigamente o pessoal brincava e dizia que as orações da madrugada eram atendidas porque a fila era menor. Tem um pingo de verdade, né? Mas eu quero te falar uma coisa. Se aproxime de Deus, e Ele se aproximará de vós. Invoque o nome de Deus, a sua glória, a sua presença, o seu poder, a sua unção. Tudo que você precisa é se relacionar com Ele. E algo de sobrenatural vai acontecer na tua vida. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos e permitisse que o Espírito Santo falasse com você. Oh, Riquei Calabaço. Pede perdão a Deus. Deus, me perdoa, porque não tenho levado a sério minha vida espiritual. Estou afastado, mesmo dentro da igreja. Meu coração está cheio de mágoa, ressentimento, amargura, desejo de vingança, revolta. Deus, me perdoa pelo meu coração endurecido, pela minha mente alienada, cauterizada. Fala com Deus. Peça perdão para Deus. Começa aqui a tua nova caminhada. E tudo vai ser diferente. Pai, fala com estas pessoas hoje, como o Senhor tem falado comigo. Incomoda. Torne os seus corações sensíveis, que eles possam discernir a tua voz, andar na tua vontade e cumprir o teu propósito. Deus, libera de uma unção poderosa nesta noite, uma unção que vai levar o teu filho e a tua filha para uma outra dimensão de fé, uma outra dimensão espiritual. Pai, eu sei que o Senhor está levantando aqui nesta noite homens de Deus e mulheres de Deus. O Senhor está levantando coluna forte para a tua casa. Pessoas que vão prosperar, pessoas que vão ganhar dinheiro, pessoas convertidas que não vão se perder por conta disso, e que vão cuidar da tua obra. Pai, que o teu Espírito Santo distribua dons para a tua igreja. Enraiza, torna forte cada um que aqui está, Senhor, em nome de Jesus. Cumpre o teu querer, faz o teu propósito, Senhor. Diga comigo assim: Deus, o Senhor conhece a minha vida, e eu recebo hoje a resposta da minha necessidade, do meu pedido e da minha oração. Me perdoa, porque eu não sei pedir como convém,
mas o teu Espírito Santo que está em mim sabe. A minha vida está nas tuas mãos. Cumpra, Senhor, o teu propósito na minha vida, em nome de Jesus. Cabeça curvada, olhos fechados. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu gostaria de dizer que hoje é um dia especial, onde você pode entregar de verdade a tua vida para Jesus e recebê-lo como seu Senhor e Salvador, único e suficiente. Eu gostaria de dizer a você que também está afastado dos caminhos do Senhor, que hoje é um dia de reconciliação e que você pode se reconciliar em nome de Jesus. Venha Jesus, ao Senhor a vida dar. Venha Jesus, contigo Ele andará. Mais uma vez. Venha Jesus, ao Senhor a vida dar. Venha Jesus, contigo Ele andará. Ninguém está olhando para você, as pessoas estão com os olhos fechados. Só Jesus quer ver a tua mão levantada. Se você quer entregar a vida para Jesus ou se reconciliar, você pode levantar a sua mão. Ninguém está te vendo, as pessoas estão de olhos fechados. Oh, requei calabasurianda, lanaste. Eu vejo mãos que se levantam. Aleluia, glória a Deus, amém, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia, amém, glória a Deus. Diga comigo, vocês que levantaram a sua mão. A igreja também pode orar junto. Diga: Jesus, eu te recebo no meu coração como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu creio na minha salvação, na minha cura, na minha libertação, na minha bênção, no meu milagre. Deus, me perdoe pelos meus pecados. Agora, aqueles que estavam afastados, Pai, me perdoa, porque me afastei dos teus caminhos. Estou voltando hoje para a tua casa, que eu possa firmar novamente e viver para ti, de corpo, alma e espírito. Em nome de Jesus, amém. Diga graças a Deus. Aplauda o Senhor. Só para ter um feedback, quem aqui depois de hoje, se não distrai o povo, quem aqui depois de hoje vai buscar mais a Deus? Levanta a mão e diga: eu vou. Amém? Glória a Deus. Amados, antes de irmos embora, vamos entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. A nossa contribuição também faz parte da nossa adoração. Faz parte da nossa adoração. Na verdade, complementa o nosso culto, porque uma das formas que temos de adorar é de mostrar que o dinheiro não é senhor sobre a nossa vida, que o dinheiro é servo. Então eu gostaria que você levantasse a tua mão, pegasse um envelope. Você pode fazer pelo Pix, QR Code. Entrega o teu melhor. Você que
não tem dizimado, não tem ofertado, se você ouvir o Espírito Santo, você vai voltar novamente. Porque muitas vezes a igreja pode passar por privações por conta da dureza do nosso coração, da rebeldia da nossa alma. Então Deus trata isso também. Separa o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, mas faça por amor, faça por gratidão e reconhecimento, em nome de Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até ao me deitar, eu cantarei da bondade Vamos cantar. de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Pai, a tua palavra diz a respeito da tua boa, agradável e perfeita vontade. Nós queremos viver tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Libera, Pai, aquilo que está preso, retido, até esquecido, em nome de Jesus. Faz uma obra na vida desta pessoa que aqui está. Libera, Senhor, em nome de Jesus, um milagre para a vida dela. Tira das dívidas, das contas atrasadas, devolve a dignidade, o respeito, a honra. Abre, Senhor, uma porta excelente que ninguém pode fechar. Cumpre o teu propósito, Pai, em nome de Jesus. Abençoa esta mesa, abençoa a sua casa, lar, família, trabalho, fonte de renda, sonhos, projetos. Nós abençoamos, Senhor, cada membro desta igreja, cada dizimista e ofertante. Abençoamos aquele trabalhador comum que entrega o suor do seu rosto, o calo das mãos e o corpo cansado, a oferta do corpo cansado. Abençoe os empresários, empreendedores, comerciantes, profissionais liberais, em nome de Jesus, Pai. Nós vamos ver grandes milagres acontecendo em nossas vidas, e não vamos nos esquecer de que é tudo por conta da tua graça e favor, em nome de Jesus. Diga comigo, amém? Assim seja e assim será. Que Deus possa te dar uma semana de bênção. Amanhã tem gente que vai emendar o feriado, terça é feriado, e que vocês possam continuar buscando a Deus com esse mesmo coração. Vão na paz, amo vocês, orem por mim, eu oro por vocês. Deus abençoe. Não sai sem dar um abraço pelo